Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer uma dica importante para você que é instrutor de armamento e tiro, isso mesmo, você que busca o credenciamento junto à Polícia Federal, participar do certame. Uma das etapas do certame é a prova teórica, então prova objetiva, então você vai ter que submeter essa prova. E aí tem várias temáticas e uma delas é o tema que eu estarei abordando hoje, o nome do tema é Headspace. Cola comigo, eu sou o Thiago Barreto e estarei trazendo essas dicas para você. Olha só, a temática é armas, munições e balísticas, como são cobrados no certame. Especificamente, iremos trabalhar essa temática do Headspace. O que é o Headspace? Como é que a gente pode conceituar? Ele é usado para definir uma medida de comprimento da câmara do armamento. Espaço da cabeça do ferrolho, espaço livre, é uma das medidas mais críticas de sua arma. Por que mais crítica, Thiago? Porque se tiver alguma pane, algum problema nesse headspace, pode gerar uma danificação em sua arma, como também um acidente, tá? Então cola com a gente que a gente vai trazer coisas bacanas sobre o headspace. Olha só, olha que bacana. Headspace, olha o conceito dele ali do lado. É a medida da face do ferrolho até o ponto em que o ferrolho é calçado na câmara. Quando ele fala da face do ferrolho, é a medida da face do ferrolho quando ele é fechado. Aqui é a parte de dentro, ele vai estar internamente aqui, tá? Então, essa parte vai estar engajada aqui. Ele está fechado. Aqui ele está aberto. Então, quando ele está fechado, é a face fechada até onde existe o calçamento aqui da munição na câmara. Ou seja, até o ponto da câmara em que serve como batente para limitar até o quanto o estojo adentrará na câmara, tá? Se a gente olhar aqui do lado, a gente tem alguns tipos de câmaras, tá? Depende do tipo do equipamento, depende da arma. A gente tem aqui, por exemplo, uma munição 22, onde fogo circular. Perceba o quê? A limitação, o headspace, é essa partezinha aqui, somente esse pedaço pequeno, porque a limitação é feita pelo lote aqui do estojo, pelo aro do estojo, tá? Então, isso aqui, quando fechado o ferrolho, faz com que ele não se movimente dentro da câmara, ele fique travado. Se você observar a da munição, por exemplo, da 40 aqui, por exemplo, essa munição da pistola, ela é justamente essa aqui que você está verificando, ó. Ela é fechada, ela é encaixada e a limitação dela, o headspace, é ao fundo do ferrolho, quando ele está fechado, até o encostar aqui, ó, do final do estojo. Então faz com que não ocorra a movimentação, ele fique bem encaixado na limitação correta e não ocorra a movimentação do estojo nem para frente nem para trás. Se a gente observar essa outra munição, você vai observar que existe o headspace nesse espaço aqui, ó, nesse pequeno espaço, uma saliência maior aqui no fundo do estojo, no culote, e essa parte do aro, tá? E perceba que aqui na frente existe uma pequena folga, então a câmara, nesse caso aqui desse estojo, ele tem uma pequena folga. Esse outro tipo de estojo, esse outro tipo de munição, o headspace vai ser esse fundo, quando está fechado, até a parte de limitação aqui, onde é calçado a munição dentro da câmara. Espero que você consiga visualizar. Um destaque aqui, ó, diz o seguinte, destaque que, como há diferentes tipos de estojos, logo, há diversas maneiras de medir esse headspace. Por exemplo, estojo sem aro mede-se até o estreitamento da câmara, foi justamente aquilo que a gente trouxe. Estojo com aro, ele é medido justamente nessa parte aqui do fechamento do corpo de ferrolho, é o início da câmara, tá? É um tema bem interessante, bem importante, porque as questões de prova, ela vai se apegar a essas pegadinhas, e logo a gente vai trazer a próxima questão. Vamos avançar? Olha só, o que temos aqui? Problemas se estiverem algum defeito nesse headspace, nesse espaço, se tiver algum defeito, ele vai trazer problemas. E quais são os tipos de problemas? No caso de esse headspace estar com folga, por ter um espaço, por ter um headspace fora da especificação, diz o seguinte, pode haver com que o ferrolho não suporte o estojo, e então o cartucho poderá mover-se à frente, de maneira que o percutor não atinja a espoleta com força suficiente para causar o disparo. Então o que ele está falando é o seguinte, aqui a gente tem a câmara, e a gente tem o cano e a câmara, e quando a munição, quando o headspace está folgado, essa munição ela vai passar, ao invés de ficar na limitação dela, ela entra mais e, consequentemente, o percutor, quando houver o acionamento do gatilho, não vai acionar ela. Tá? Outro ponto interessante, no momento do disparo, a pressão e as temperaturas altas provocam uma dilatação grande do estojo, alongando-se a partir de seu batente.
em direção à face do ferrolho. Dilatação grande do estojo poderá provocar a ruptura com o vazamento dos gases e ainda ocasionar danos no armamento e lesões no atirador. Então, por exemplo, depois do disparo, o projétil saiu, ocorreu a explosão, através de rachamento pode liberar gases que poderá danificar ali o próprio headspace e a própria câmara. 3. Com o disparo, o estojo será lançado à retaguarda. Então, teve o disparo, em vez do estojo ficar travado, ele vai ser, pela folga, ele vai ser lançado para trás e assim, consequentemente, vai bater ali na cabeça do ferrolho e poderá levar a fraturas, tanto no ferrolho quanto na armação. Então, olha só, 3 problemas que podem acontecer se houver a folga justamente do headspace, tá? Olha só aqui do lado mais uma imagem para exemplificar. Vamos seguir. Outro problema é no caso do headspace ser menor do que a especificação. O que acontece? O ferrolho não fechará completamente, sendo forçado contra o colote. Então, na hora da arma fechar, para iniciar os disparos, essa arma não vai fechar completamente, ela vai ficar meio aberta, então não vai também ter o funcionamento da arma. São temas importantíssimos, mas que eu também queria destacar a vocês, que muitas vezes a munição, quando ela é feita a recarga e ela fica fora da especificação, ela não entra da maneira correta dentro da câmara, consequentemente não aloja bem no headspace, então pode gerar também esse mesmo problema. Só que uma coisa é a munição recarregada fora da especificação, outra coisa é o headspace. Só trouxe esse exemplo para você também não confundir, principalmente aqueles que fazem recarga de munições. Vamos seguir que tem mais coisa importante para a gente. Thiago, como é que eu verifico? Como é que eu faço a verificação? Vamos lá. A verificação você pode ver que, primeiro, existem algumas tolerâncias, né? Existem algumas limitações para mais e para menos. As tolerâncias de headspace em armas novas são na faixa de 0.0,4 a 0,06 polegadas, ou seja, 0.1016 a 0.1524 mm. Folgas acima de 0.10, o que acontece? Ou seja, 0.254 pode comprometer o correto funcionamento da arma. Então, você pode analisar isso aí através da medição e existe também os chamados gabaritos. Você pode utilizar os gabaritos, que são simulações de munições com tamanhos diferentes, onde cada um tem sua missão. A gente tem os gabaritos que utiliza para fazer a avaliação de tamanho da câmara. Tem o gabarito Go, você compra os 3, aí vai vir o Go, o No Go e o Field. O Go, ele deve entrar na câmara e permitir o fechamento completo do ferrolho, normalmente, com tranquilidade. O No Go não pode entrar completamente na câmara e não permitir fechar completamente o ferrolho, então ele já vai acusar dessa forma. Se ele entrar diferente, já sabe que está com defeito. E o Field, no caso do Field, entra na câmara, demonstra que ele está extremamente fora da especificação, gerando risco de danos ao armamento e ao operador. Esses gabaritos são fundamentais, porque tem armas antigas que são utilizadas muitas vezes no curso de formação policial, efetuam muitos disparos, muitas armas também que já passou por muitas ocorrências, aconteceu muitos disparos de arma de fogo, pode acontecer a danificação do headspace. Então, com esse gabarito você consegue verificar, retira essa arma de circulação, de funcionamento, de treinamento e leva para o armeiro para fazer as devidas recuperações e trazer ela novamente para o treinamento e para o curso. O que você achou aí desses gabaritos? Já tinha ouvido falar sobre isso? Headspace é um tema fundamental e ocorre e aparece com recorrência nas provas do certame, tá? Vamos para cima. E para fechar, deixo de fundo aqui a imagem de um headspace. Você vê que aqui existe um headspace fechado corretamente e o outro não fechado, tá? Olha só, perfeito? Então você pode verificar essa diferença porque justamente tem a sobra. Ela não calça nesse headspace esse tipo de munição. Bacana? Vamos trazer uma questão de prova. Vou trazer uma questão de prova que aconteceu em um dos certames e olha só como é que está a questão, como é que ela se apresenta. Questão 20. Ela é falsa ou verdadeira? Você tem que marcar se é falsa ou verdadeira. No certame são 50 questões e trabalha vários temas que a PF traz no edital, tá? E aí você tem que entender as demandas, passar por vários tipos de conhecimento para poder fazer a prova. Olha só o que diz aqui. Com relação ao headspace, podemos afirmar que sua função é preencher totalmente a câmara de explosão, permitindo um melhor ajuste da munição para a realização do disparo. Um headspace maior que o cartucho pode proporcionar um maior escape de gases, diminuindo assim o pico de pressão dentro do cano do momento do disparo. Você marcaria verdadeira ou falsa essa questão? 1, 2, 3. Essa questão é falsa, mas muita gente colocou como verdadeira. E vou trazer o principal ponto de quebra, vou trazer aqui o principal momento que ela está errada, que é aqui logo no início que ela diz. Com relação ao headspace, podemos afirmar que sua função
principal é preencher totalmente a câmara de explosão. A gente verificou que essa não é a função do headspace, não é preencher completamente a câmara de explosão. Vai ter, a depender do tipo de estojo, a depender do tipo de munição, consequentemente o tipo de estojo, o estojo não vai completar perfeitamente, não vai alcançar perfeitamente a câmara de combustão. O que a gente precisa entender, já relevar e já apontar no dia da prova que eu fiz, eu já lembrei disso. Por exemplo, o revólver. O revólver ele tem um tambor e dentro do tambor, quando você abre em série as munições, é as câmaras do revólver. Então, o que acontece? Quando você bota a munição, ele não completa, ele não preenche completamente a câmara, que seria ali o tambor. Então, aí eu já anularia essa prova e já anularia essa questão e marquei como falsa e gabaritei a prova. Então, esse é o grande detalhe. Tiago, e as demais partes da questão? Permitindo o melhor ajuste da munição? Sim, e principalmente para que a munição não fique solta, para que a munição não fique indo para frente. É uma das principais coisas que a gente leu lá no início do headspace. Ele fecha com o fechamento do ferrolho, ele conta do ponto de fechamento do ferrolho até o momento de limitação, que seria, depender do estojo, o aro, por exemplo, do 22, a limitação pequena, que é aquele aro, quando fecha, ou, por exemplo, peguei uma munição de pistola do calibre 40, dei o exemplo a vocês, onde o que vai calçar dentro da câmara é essa limitação que ela vai preencher bem, e até completamente no que diz respeito a esse tipo de munição. Então, pega essa dica para você não perder. E o que diz aqui o resto da prova? Da questão. Até a parte da câmara, restringindo o movimento do cartucho para frente e para trás. Sendo assim, um headspace maior pode sim ocasionar escapamento devido de gases? Sim. O headspace maior ele pode folgado, ele pode ocasionar assim a questão do escapamento devido de gases, do projétil ao arraiamento, fazendo com que haja diminuição do pico de pressão do determinado calibre. Vai influenciar na pressão também, mas pode ter outros danos de fraturas, de quebrar ali, romper o estojo e também danificar a própria câmara de combustão. O que vocês acharam dessa questão? O que vocês acharam desse tema? Importante? Se é importante para você, indica para outras pessoas que também estão papirando nesse tema e para os curiosos do tema armamento e tiro. Eu sou o Thiago Barreto, instrutor de armamento e tiro. É uma honra estar com vocês e quem fala com vocês é quem já participou 2 vezes do certame e graças a Deus foi aprovado nas 2 vezes. Cola com a gente. Fé em Deus e na missão sempre!